Seja muito bem-vindo, médico, dentista, profissional da saúde. Esse aqui é o lugar para você tirar o jaleco e mudar a sua mentalidade. Acredito que dessa vez eu falei certo, Acertou, não foi? amiga, é isso aí. É isso, gente, eu tô testando, uma hora vai. É porque a pessoa cria o branding do programa, sabe? E aí tem que ficar lembrando. Pois é, uma hora isso aqui vai sair, ó, tranquilo. Mas, como vocês sabem, a gente tá com esse podcast aqui justamente para ajudar você a melhorar a sua mentalidade, a melhorar a sua gestão de marketing. Porque a gente entende que empreender é algo que é um desafio. E por que não empreendermos juntos, trocando experiências, e esse aqui é o lugar para isso. E se tem algo que todo médico, dentista, dono de consultório enfrenta, pelo menos 99% dos meus clientes, é conseguir gerenciar o próprio tempo. E é justamente por isso que hoje nós estamos aqui com ele, o cara da alta performance, Gabriel Alencar, coach de performance e produtividade, que já ganhou centenas de profissionais, já ajudou centenas de profissionais a organizarem melhor as suas rotinas e alcançarem mais resultados com menos esforços. Como dar conta de tudo sem comprometer a qualidade de vida? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, principalmente por trabalhar com gestão. Sempre se tem essa pergunta, Rafa, como se dá conta de tudo? Como é que eu consigo atender? Como é que eu consigo depois olhar para dados? Como é que eu consigo ter família e resolver tudo, todo esse sistema que a gente tem diariamente? E é justamente por isso que eu quero dar boas-vindas pro meu coach. Vocês me dão licença porque é o meu coach. Como você abre a boca aqui para dizer que, que eu sou sua mentora? Hoje eu tô recebendo o meu coach aqui com muito, muito prazer. Seja muito bem-vindo, Gabriel Alencar. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, minha coach. Que honra estar aqui, que honra ter recebido esse convite. Tenho certeza que nada acontece por acaso. Se ele preparou pra gente esse momento, tenho certeza que coisas extraordinárias vão acontecer aqui com a gente. Uau! Certo? Se já começou assim, senta, pega o caderninho, a caneta, porque segundo um coach que eu conheço aí, ele diz pra mim que cabeça não foi feito pra guardar. Pra guardar, precisa anotar, né? A gente escrever. precisa E você anotar. sentiu a potência do que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio? Porque assim, como ganhar mais clientes se eu não tenho mais tempo? Produtividade. Como que eu vou fazer a minha empresa ganhar mais? Como eu vou ter tempo? Gente, tempo é valiosíssimo. Então, chegou a hora da gente descobrir isso e desmistificar, que é o principal. Porque as pessoas acham que é impossível. E não é impossível. Basta você ter uma pessoa que te orienta, que você chega lá. E eu sempre digo que a tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, que hoje a gente possa desenvolver aqui o conteúdo necessário que ajude os nossos internautas a ter essa tomada de consciência para que sirva como o impulso do que eles vão começar a viver daqui para frente. Isso aí. E já a primeira pergunta, então, Gabriel. Para um médico que está aí com essa indecisão de como gerenciar o próprio tempo, né? Para conseguir conciliar família, treinos, cuidar da saúde, cuidar ainda do consultório, não só do operacional, mas também da parte empresarial. Como é que ele pode tomar essa consciência, já que é o primeiro passo? Ótimo. Bom, em primeira mão, uma vez quando um médico, um profissional da saúde ou qualquer outro profissional percebe que a sua gestão do tempo não está sendo eficiente e quando ele começa a perceber que a sua jornada está sendo mais ocupada do que produtiva, o primeiro passo é a gente começar a definir na nossa rotina o que é realmente importante. O que eu preciso fazer hoje, dentro do meu dia, dentro da minha rotina, para que eu me sinta bem e para que eu me sinta realizado com aquilo que está acontecendo no meu dia. Quais são as atividades que representam um maior nível de importância na minha jornada? É a minha atividade física? São os meus relacionamentos? É a minha empresa? É o meu futebol? O que realmente representa algo importante para mim? Esse é o primeiro caminho. Porque quando a gente define o que realmente é importante, de longe a gente já vai perceber que existem atividades e movimentos que a gente está incluindo na nossa rotina que são desnecessários. E que eles estão fazendo parte da nossa rotina, às vezes por motivos que a gente já nem precisa mais levar em consideração. Então esse é o primeiro caminho. Entender o que realmente é importante para que esse gerenciamento de tempo aconteça dentro daquilo que realmente vai trazer o resultado que você está buscando no seu dia a dia. Então para o início da tomada de consciência, esse é o primeiro caminho. Então para quem já está assistindo, já anota aí que definir o que realmente é importante é o primeiro passo para a gente começar a falar de rotina produtiva. Show. Legal. E pode perguntar, minha amiga.
Dentro disso, antes da gente continuar com as perguntas, eu estava aqui pensando e olhando para o Gabriel, falei, tem muita gente que ainda não conhece o Gabriel. E eu vou te falar que se você não conhece o Gabriel até agora, você está perdendo muito tempo. Gente, que as pessoas da alta performance são assim, já chegou metralhando. Não, fez sentido você perguntar. É porque eu lembrei disso agora, que vai conectar com a sua resposta, que é contar um pouco como você descobriu a importância dessa consciência. Porque eu sei o que você fazia antes de ser coach. Né? Então, linka essa história aí que eu acho que vai fazer sentido aí para muita gente que está ouvindo a gente. Claro. Bom, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui o que realmente me trouxe para poder atuar como coach de performance e produtividade hoje. Antes de trabalhar como coach, eu fui militar. Trabalhei 8 anos aqui no Rio de Janeiro como oficial do Exército. E como militar, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um setor que era o setor financeiro da unidade e que era totalmente distante daquilo que eu entendo como base de natureza, né? Todos nós temos uma base de comportamento de natureza onde a gente consegue fluir melhor as nossas atividades. Uma vez que a gente está distante dessa base de natureza e que a gente começa a desenvolver uma determinada atividade que ela não está conectada com a nossa personalidade, a gente precisa dedicar muito esforço para isso. E desde essa época, quando eu ainda tinha essa função, eu percebia que a minha rotina era ocupada demais. Eu colocava diversas atividades no meu dia, eu já tinha um perfil muito dinâmico, então era muito natural para mim, por exemplo, procrastinar, deixar as coisas para depois, tentar fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E eu era praticamente a pessoa mais ocupada que eu já tinha conhecido na face da Terra. E achava que aquilo era comum, achava que aquilo era a realidade de todo mundo. E por estar inserido num ambiente onde eu não conseguia desempenhar aquela função com as minhas habilidades naturais, fazia com que a minha procrastinação, as minhas distrações fossem cada vez maiores. Então, esse processo ele foi se tornando constante na minha jornada, eu fui me tornando cada vez mais procrastinador, uma pessoa que se distraía com mais facilidade, que precisava estar ali no último momento, nos 45 minutos do segundo tempo, entregando as demandas e mesmo assim ainda atrasado. Isso começou a ficar cada vez mais intenso, até que em um determinado momento, isso me levou a uma crise de estafa. Por eu estar tendo que resolver milhares de coisas ao mesmo tempo, mas sem conseguir fazer isso de forma produtiva. E foi após essa crise de estafa que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Não é possível que a vida se resumia a isso, a você se matar de trabalhar, se matar para dar conta de todas as demandas e no final você ainda tem um problema de saúde. Ali eu percebi que tinha alguma coisa que precisava mudar. E foi quando eu mergulhei em autoconhecimento, comecei a buscar informações sobre como eu funcionava, o porquê que eu agia de determinada forma, porquê que determinada situação para mim era um pouco mais desafiador e para outras pessoas fluía de forma natural. E quando eu entendi qual era a minha personalidade, qual era a minha base de comportamento, como que eu funcionava, foi muito mais fácil para entender o que eu precisava fazer para ter uma rotina realmente produtiva. E aí a gente para nesse momento, quando a gente começa a entender melhor sobre como funcionamos, a gente para de tentar copiar a produtividade do coleguinha e a gente passa a descobrir qual é o segredo e a rotina para a nossa própria produtividade, para aquilo que vai fazer sentido para mim. Então eu parei de me comparar com o outro, eu parei de tentar fazer igual o outro fazia e eu comecei a descobrir e a definir qual era a minha rotina de sucesso. E durante o meu processo de desenvolvimento, eu fui fazendo adaptações, fui buscando novos conhecimentos, fui tendo mentores, tive a oportunidade de passar pelo meu processo de coaching, eu como cliente, muito antes de eu imaginar que seria coach, e lá eu pude inclusive descobrir exatamente qual era a rotina que faria mais sentido para minha produtividade. Ou seja, a produtividade não fica numa caixinha, ela não tem uma forma que você fórmula, vai lá, né? compra Impossível, e tá pessoal. Seria maravilhoso, né? Né? Se tivesse na farmácia, mas não é assim que funciona. É necessário bastante adaptação. A rotina, para quem pensa que rotina é fazer a mesma coisa todo dia, isso já está ultrapassado. A rotina não precisa ser fazer a mesma coisa todo dia, mas dentro de um planejamento, fazer aquilo que é importante para você no dia. Então, se a própria rotina, que já tem esse rótulo de ser feita da mesma forma todos os dias, já caiu por terra, imagina quando se trata da nossa produtividade, né? Sim. Se a gente tivesse que utilizar, por exemplo, essa caixinha. Então, foi assim que começou, foi assim que eu comecei a estudar mais sobre isso, mergulhar em entender como eu poderia ser mais produtivo, levar produtividade para minha equipe, que eu comecei realmente a ter uma rotina mais produtiva. Entendeu por que eu fiz a pergunta? Porque na hora que ele respondeu, eu me lembrei dessa história. E eu sei que quem tá nos ouvindo, com certeza pode se identificar e entender. Porque a gente sabe da rotina de um médico, de um dentista, Sim. que são os nossos clientes. E a gente sabe da loucura que, às vezes, para poder a gente conseguir fazer uma consultoria, parar para eles fazerem uma mentoria, o mundo... ele tem que fechar a porta, se trancar, desligar o telefone, porque é um desafio. O maior impedimento que a gente tem para os médicos e dentistas fazerem algum processo, seja ele qual for,
que às vezes eles vêm até a mim e eu falo, cara, não é a mentoria que você precisa daquilo. E a resposta deles é sempre a mesma. Eu não tenho tempo. E tem um detalhe nisso, tá? Tem muitos profissionais, de jaleco principalmente, que usam essa frase até como um prêmio, tá? Exato. Um prêmio porque por trás dessa frase tem milhares de experiências, de crenças e limitações que estão escondidas ali e eles não sabem. Então, eu mesmo, durante boa parte da minha vida, eu me lembro de falar que não tinha tempo como um prêmio. Como orgulho, né? Olha, eu estou ocupado, não posso, não tenho tempo. E aí é um prêmio que você carrega porque você tem uma rotina muito puxada, você tem muitos clientes, você tem muitas demandas, então você não tem tempo. E isso parece até bonito, né? Sim. Olhando só a primeira página. Só que quando a gente vai realmente avaliar, poxa, se a sua rotina fosse realmente produtiva, será que você realmente não teria tempo? Se você realmente estivesse feliz, satisfeito com a sua jornada, será que você realmente iria se orgulhar de não ter tempo? Qual é a mensagem que você está guardando para si mesmo quando você se sente bem dizendo que não tem tempo? O que está escondido aí que talvez você ainda não teve a tomada de consciência que a gente falou no início? Exato. Porque existem coisas por trás que às vezes acaba fazendo com que aquela pessoa queira estar sem tempo. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer de reprogramação para que a gente possa começar a se livrar de alguns vícios e hábitos que a gente foi construindo na nossa rotina para que literalmente a rotina passe a ser mais produtiva. E parar de normalizar isso também, porque é muito comum no meio da medicina os médicos falarem que não tem tempo. Tipo assim, é muito comum. O profissional de saúde, de um modo geral, ele se ocupa tanto, né? E aí ele se diz produtivo por conta disso, só que quando a gente para e faz um paralelo com isso que você acabou de falar, é que, na verdade, ele está só se ocupando. Ele está só se ocupando. E tem as coisas escondidas aí por trás. E eu posso falar isso com precisão por conta dos clientes que eu já acompanhei, que eu já conversei, de médicos e dentistas, que a gente está nesse meio, então a gente conversa com muitos. E essa, normalmente, é o jargão. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não- Exato. Detalhe, os meus clientes que têm esse problema de marcar agenda são clientes que mais têm problema de gestão. Sim, porque assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se a sua gestão do tempo não está eficiente, será que a gestão da sua empresa também vai estar? Eita, gente. Fica aí a Ó, pergunta. eu falei que esse podcast ia ser pesado. Eu já tinha dado um spoiler do seu podcast, num podcast da doutora Milena. E eu falei, olha, porque a doutora Milena falou muito sobre inteligência emocional, divisão positiva de futuro, ela teve resultados por conta disso. E ela focou, a gente focou muito sobre a mentalidade, que foi o resultado grande que ela teve. E aí eu falei, gente, vocês não podem perder esse podcast, porque eu sabia que ia ser um podcast para dar assim no nosso estômago. Porque não pense você que só porque eu sou coach dele que eu não tô aqui já anotando algumas coisas que eu preciso voltar a mudar. Porque a gente precisa estar sempre se olhando, né, Gabriel? Com certeza. É necessário que a gente esteja sempre fazendo essa avaliação para entender o que está funcionando, o que precisa de ajuste ainda, qual é o próximo passo para o fortalecimento da nossa performance, porque é um desenvolvimento contínuo. Não existe um momento onde você vai parar, não. Aqui já cheguei onde eu preciso e daqui é só parar a partir de agora. Não, é uma questão que a gente vai sempre manter em progressão na nossa rotina. Sim. E um ponto importante, só para a gente linkar com o que a gente falou antes, é trabalhar também o que eu chamo do sentimento de culpa. Principalmente por conta dessa rotina dos profissionais de jaleco, né, dos profissionais de saúde, de já ser um costume o profissional de saúde estar sempre ocupado, sempre sem tempo. Quando nós temos um profissional que ele fica sem tempo, ele começa a se culpar. Como se ele fosse inferior comparado aos outros que estão sempre com a rotina fechada e sem tempo para fazer as coisas. E aí aquele profissional não se permite ter tempo, porque ter tempo para ele pode representar uma fraqueza comparado aos outros profissionais, e ele acaba vivendo essa rotina ocupada, negligenciando outras áreas da vida dele para poder manter esse mesmo padrão de excelência que foi construído pela classe. Uau! Que já foi colocado aqui, agenda vazia é sinônimo de falta de dinheiro, né? Olha aí. Que pelo menos na minha opinião, é incoerente. Não Eu tem acho que, nada a na ver com verdade, as já se foi o tempo disso. Uhum. Né? A gente vem de uma modernidade que mudou a visão. Antigamente, sim, porque você, para captar um cliente antigamente, era muito difícil. Você não tinha métodos de informações que a gente tem hoje tão rápidos. Né? Então, antigamente você tinha um consultório, as pessoas só vinham por indicação. Porque você sequer podia dar uma ligada, porque você não tinha telefone nem em casa. Então, você tinha que bater lá no vizinho e perguntar, eu tô precisando de um médico assim, você tem? Aí, meu dente tá doendo, vai no meu dentista. Antigamente funcionava assim. Sim. Então, era importante nessa época você ter uma agenda ocupada. Não se falava tanto de gestão, não se falava de tantas coisas que se falam hoje por conta da modernidade que a Não gente existiam tem. tantas estratégias de marketing. Né? Então, assim, tudo mudou. Então, eu acredito que se tudo mudou, eu acho que o modo como a gente trabalha também
tanto para o profissional de saúde, como para a minha área, para a área dele, da sua área. A gente precisa se adaptar à realidade de hoje. Então, se você olha que você precisa ser mais produtivo ao invés de ser mais ocupado, as coisas começam a fazer mais sentido. E, Gabriel, você já deixou bem claro aqui que ter agenda cheia não é sinônimo de ser produtivo. Então, o que realmente é ser produtivo? Como eu falei antes, a importância de a gente entender quais são as ações importantes do nosso dia. Quando a gente tem isso definido, a gente começa a entender o que precisa acontecer com a gente para a gente se sentir realizado. Então, hoje, o que precisa acontecer com quem está assistindo a gente aqui para que você tenha um dia de sucesso? Para que chegue no final do dia, você possa dar 2 tapas nas costas e falar assim, ó, parabéns, o dia hoje foi um dia que eu me senti produtivo. Uma vez que a gente começa a entender o que faz sentido pra gente e a gente enquadra o planejamento da nossa semana, do nosso dia, do nosso mês dentro disso, aí sim a nossa rotina começa a ser produtiva porque ela não gera aquele cansaço e esgotamento mental no final do dia. Tem dias que eu passo o dia inteiro produzindo alguma coisa, mas eu chego no final do dia com a sensação positiva, com aquela sensação de missão cumprida, de que você tá conseguindo colocar em prática e equalizando as áreas da vida que são necessárias para sua performance. Então, por isso que a agenda cheia não representa produtividade, porque a agenda cheia, a agenda lotada, ela é boa para determinadas áreas, são boas, mas essa agenda cheia, ela tá permitindo que você também equalize as outras áreas da sua vida. Como é que você chega no final do dia? Você consegue terminar o dia de forma boa, de forma saudável? Como é que tá a sua mente? Como é que tá a sua saúde mental? Então, são essas avaliações que a gente faz para a gente entender como é que está esse balanceio. E mesmo uma pessoa que tem uma jornada mais produtiva, e aí eu posso usar o meu exemplo, não significa que todo dia a minha jornada vai ser produtiva. Infelizmente, tem dias que a minha jornada é mais ocupada. E isso tá tudo bem. Agora, o fato disso não ser uma regra e sim uma exceção é o que me deixa mais confortável em relação a isso, é que faz eu me sentir mais leve. Pois eu sei que se eu tenho um dia ocupado, 2 dias ocupados, eu sei que aquilo tem tempo e que daqui a pouco eu vou retornar para minha jornada produtiva. Agora, a pessoa que não tem essa consciência, ela tá vivendo um dia atrás do outro ocupado, essa pessoa pode chegar num determinado momento de ter um problema de saúde mental ou física por conta desse estresse que ela tá vivendo diariamente, onde ela não tem consciência do que é importante, ela não tem consciência do que é preciso fazer para que a jornada dela seja positiva e ela tá vivendo no piloto automático. Apenas apagando os incêndios, como a minha queridíssima amiga Rafa aqui fala bastante, durante a sua jornada. Então isso vai ser cansativo, isso vai gerar um determinado estresse, um determinado cansaço mental naquela pessoa. Então, por isso que agenda cheia não significa uma agenda produtiva. É aquilo, né? A agenda tá cheia, mas tá cheia de quê? É isso que a gente precisa ter clareza. Foi a pergunta que ele falou, das prioridades, né? Sim. Já que a gente tá falando nessa, a gente já falou bastante do problema, né? Isso. Chegou a falar assim, eu falei, nossa, gente. Quem tá ouvindo a gente já deve estar assim, arrasado. Chorando. Porque lágrimas rolando. eu fiquei arrasado os dias que eu me fiz essa pergunta também. Eu acho que toda profissão chega um momento que a gente tem que ter esse momento de reflexão. Eu tô fazendo meu negócio da maneira como eu gostaria, tendo o resultado que eu gostaria realmente. Sim. E eu acredito que todo mundo empreende com o objetivo de ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? Sim. É um sonho. Ninguém fez uma empresa para ficar ocupado o tempo inteiro. Com certeza. E aí, pensando exatamente nisso, quais são as ferramentas ou técnicas que, a partir de hoje, quem está nos ouvindo, eles podem começar a utilizar para aliviar essa sobrecarga? Para que eles comecem a ser mais produtivos. O que você poderia já recomendar praticamente para já sair daqui? Pega o papel e a caneta. Vamos lá. Ó, tá valendo ouro aqui esse podcast, hein, viu? Opa. Pode fazer o Pix aí depois, o pessoal. Você deixa no final o Pix, Isso. deixa tudo que a gente vai ajudar. Vamos lá. Acredito que, em primeiro momento, a gente precisa ter algumas tomadas de consciência. Então, a gente já conversou sobre definir o que é importante, definir as prioridades do dia. E, logo de cara, o que qualquer pessoa precisa para ter uma jornada produtiva é um gerenciador de tarefas. Por mais incrível que isso pareça, a realidade é que existem muitas pessoas que ainda usam a própria cabeça para gerenciar suas próprias tarefas. E isso não tem nada a ver com produtividade. Muito pelo contrário, toda vez que a gente emprega a nossa mente para ficar lembrando das coisas, gerenciando tarefas, a gente está subempregando nossa mente. Entendi. O real poder da mente é de criação, de criatividade, de imaginação, de trazer ideias. E quando a gente utiliza a mente para isso e tem um gerenciador de tarefas para conseguir organizar e planejar a nossa rotina, a gente está seguindo um caminho produtivo. Esse gerenciamento de tarefas ele pode acontecer em diversos formatos. Existem pessoas que são um pouco mais modernas, então vão precisar, de repente, de um tablet, vão gostar de fazer um gerenciamento de tarefas no bloco de notas, enquanto que tem pessoas que são mais conservadoras. Tem pessoas que vão precisar de um bloco de notas de papel, um fichário, um planner, um caderno de anotações, para que essas tarefas saiam da mente e elas comecem a ficar visíveis num pedaço de papel ou num equipamento eletrônico.
Inclusive, hoje tem muitos aplicativos para as pessoas que têm um perfil mais tecnológico, mais inovador. Existem aplicativos que auxiliam nesse gerenciamento. Sim. Existe o Trello, né? Existe diversos aplicativos. Existem vários. Notion, exatamente, que ajuda nesse processo de gerenciamento. Mas o próximo caminho é ter algo que te ajude no gerenciamento de tarefas. Porque quando a gente começa a visualizar, uma vez que eu sei o que é prioridade na minha vida e eu começo a gerenciar minhas tarefas, essas tarefas vão ser gerenciadas em nível de prioridade e vão ser categorizadas para que no meu dia eu possa dar mais valor ao que é mais importante. Inclusive, tem um livro que se chama Eat the Frog. É um livro que, infelizmente, não tem tradução para o português ainda, mas o conceito dele é bem simples de entender, que funciona da seguinte maneira. Vocês dois, já comeram sapo alguma vez? Não, mas eu... Não. Não? Não. Por que não? Nunca tive a oportunidade de experimentar. Um sapo bem gosmento, assim, com bastante gosma, assim? Não, nunca pensaram? Eu não sou muito chegada a bichos exóticos. Então, por que a gente dispensa um sapo? Que é nojento? É nojento, é feio, pesado, é pesado, grande. Né? Isso. Então, o conceito do Eat the Frog, que traduzindo é comer o sapo, é justamente esse. Brian Tracy, que é um dos meus mentores, inclusive, é um coach americano especialista em performance. Brian Tracy explica pra gente que o sapo ele é representado por aquela tarefa que traz mais resultado pra gente, a tarefa mais importante do nosso dia. Uma vez que essas tarefas são categorizadas, a gente descobre qual é essa tarefa mais importante e o comer o sapo significa você começar por ela, começar o dia comendo sapo, por exemplo. Ele explica isso porque, na maioria das vezes, a atividade que ela é mais importante no nosso dia é aquela que normalmente gera mais energia para ser realizada. E aí, o que acontece com a gente no nosso dia a dia? A gente vai procrastinando essa tarefa e deixando ela para depois, para depois, para depois. Se ela é a tarefa mais importante, se ela é a tarefa que traz mais resultado, por que não começar por ela? Tá na hora de eu anotar de novo os sapos. Pois é. Bela lembrança. Quais são os nossos sapos que a gente tem deixado para depois e não tem priorizado na nossa rotina? Eu lembrei agora que eu gosto muito de sapo, eu já experimentei. É uma delícia. né? Agora ficou maravilhoso o Agora sapo, ficou né? maravilhoso. Ainda mais traz grana. Isso. Não, tá Isso. temperadinho. Tá Temperadinho, né? A gente pode cozinhar o sapo, vai ficar melhor, né? Vai. Mas uma vez que você já começa a trabalhar isso na sua rotina de definir quais são as suas prioridades, ter um gerenciador de tarefas e começar pelo sapo, meu amigo, aqui você já está caminhando e você já está num direcionamento muito positivo para ter uma jornada produtiva. Só com esses primeiros passos. Sim. Agora, uma dúvida Pessoal, vai. pessoal. Não pessoal, mas assim, que acontece comigo em relação a treino. Existem muitas pessoas que, por exemplo, não gostam de treinar. Você acha uma boa estratégia começar o dia treinando? Já com essa ideologia do sapo, por exemplo. Sim, então, aí eu vou devolver a pergunta para você. O treino, qual é o nível de prioridade que ele tem na sua vida? Na minha, bastante, bem alto. Bastante? Se ele tem num grau de importância das suas tarefas do dia, ele tá em primeiro lugar, ele é o seu sapo, você tem que começar por ele. Perfeito. Tá aí Certo? na prática, doutor. Na prática. Agora, dependendo, como eu falei, depende sempre do nível de importância que aquela atividade tem na sua vida. Entendi. Tá? E até trazendo uma outra visão em relação à questão do treino, para as pessoas que têm dificuldade de fazer o treino porque não gosta ou porque aquilo ali não é uma atividade que traz tanta sinergia para você, existe alguma outra atividade que ela pode ser substituída no lugar do treino? Existe, de repente, um esporte que vai trazer o mesmo benefício para você em relação ao nível de importância que você pode trocar pelo treino? Porque não é só o treino que vai trazer qualidade de vida para você. Não. Existem outras atividades. De repente tem um crossfit, de repente tem uma natação, de repente tem uma caminhada, tem uma corrida, tem alguma coisa que faz mais sentido. Tênis. Joga Sim. tênis, né, Rafa? Exato. Então, um conceito importante, né, até para você ajudar a construir o hábito, é você buscar atividades que, de uma certa forma, são mais familiares, geram mais sinergia para você. Sim. Então, para quem tem essa dificuldade do treino, pode buscar uma outra atividade que gere o mesmo resultado, mas que tenha mais sinergia. Bacana. Maravilha. Você falou de uma coisa aí, uma palavrinha que me gerou uma curiosidade também, que eu acho que vai ser muito legal para os nossos espectadores. Hábitos. Como mudá-los? Como inserir bons hábitos? Porque todo mundo sabe que a gente precisa diariamente, não só o exercício, a alimentação, gestão, porque parece que gestão é um bicho de 7 cabeças que todo mundo quer fugir dele. O próprio marketing, enfim. Como o empreendedor, o empresário, ele consegue começar a criar esses hábitos do qual ele sabe que são importantes, mas ele não consegue praticar. Só complementar a pergunta Sim. dela. Porque tudo é hábito, né? Quando a gente fala de gerenciar um consultório, ele precisa ter o hábito de entrar ali todos os dias
ter um momento ali para gerenciar, produzir conteúdo. Ele precisa ter o hábito de produzir conteúdo. E aí, por exemplo, eu tenho profissionais, clientes que estão há muito tempo no mercado e a gente sabe que marketing médico é algo novo. Os médicos não tinham o costume de produzir conteúdo. Então, até complementando a pergunta da Rafa, para esses profissionais que é algo muito novo, ele não está familiarizado em produzir conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, como que ele pode implementar esse hábito na rotina dele, já que é algo novo, assim, sabe? Perfeito. Vamos falar de construção de hábito, para a gente entender como funciona. Porque quando se trata de hábitos, é importante a gente entender como que se constrói eles para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver novos hábitos. Então, primeiro tem a recomendação de 2 livros que eu quero fazer aqui para quem está assistindo a gente. O primeiro é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que é um clássico. Esse livro, ele ensina pra gente como funciona a construção do hábito, e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. E nós também temos Hábitos Atômicos, de James Clear, que para mim, assim, é de longe o melhor livro que eu já li falando sobre construção de hábitos, como tornar os hábitos bons visíveis e os hábitos ruins invisíveis no nosso dia a dia. Então, assim, é uma leitura que é fundamental para quem quer, para quem precisa construir novos hábitos. As duas são maravilhosas, mas realmente Hábitos Atômicos é um livro que mexeu muito comigo. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar da construção do hábito. Como que se constrói um hábito? Né? Se eu coloco uma ação em prática no meu dia, né? Se eu defino uma determinada ação, vamos trazer o teu exemplo do treino. Se eu resolvo colocar o treino como uma atividade na minha rotina e eu faço isso a primeira vez, é óbvio que por ser a primeira vez que eu estou fazendo essa rotina, o meu cérebro ele ainda não está acostumado com aquela rotina. É uma coisa nova. Sim. Então é natural. O que acontece com a gente quando a gente vai treinar a primeira vez? A gente volta todo dolorido, né? E aí no dia seguinte já dá aquela preguiça de ir de novo. Por quê? É uma ação nova, é um determinado movimento Sair de uma zona que eu estava habituada. Exatamente. Você saiu ali daquela zona de conforto, que é muito mais leve para o cérebro, não tem gasto de energia nenhum, para ir para uma outra onde ele vai estar gastando mais energia. Sim. Então é natural o nosso cérebro, no meio de proteção, pelo qual ele também tem a construção dele, querer que a gente se mantenha naquele lugar. Então, para construir aquele hábito, para transformar aquela ação em um hábito, aquela ação precisa acontecer de forma constante no meu dia a dia, até que o meu cérebro, a minha fisiologia, comece a se adaptar àquela nova atividade e se torne natural para ele. Então a gente precisa ultrapassar, e é aqui que a maioria das pessoas se perde, porque durante esse processo da construção do hábito, não vai ser tão simples assim. A gente vai precisar de esforço, de resiliência, de dedicar mais energia, vai ser cansativo. A gente vai olhar às vezes pro pior, vai olhar para o que aquela situação causa de ruim para você. E aí, ultrapassar essas barreiras é o que constrói o hábito. Né? No livro do Poder do Hábito, Charles Duhigg explica pra gente que todo hábito, ele começa primeiro com um gatilho. A gente tem um gatilho que dispara a construção e a aplicação do hábito e no final ele gera uma recompensa. Se a gente consegue ter bastante clareza de qual é o gatilho e de qual é a recompensa que aquele hábito ele é causado e qual é a recompensa que ele causa, a gente consegue ter mais clareza para construir e fazer aquele hábito acontecer. Então, por exemplo, para o treino, se você tem um gatilho que te ajuda a lembrar que é hora de treinar, de repente um despertador no celular que toca ali no horário que você precisa se arrumar para ir treinar, ou de repente a sua roupa de treino que você já deixa preparado ali no seu espaço, isso é um gatilho que faz o seu cérebro entender através daquele gatilho que está na hora de colocar aquele hábito em prática. E quando você treina, termina o seu treino e chega no final, qual é a recompensa? Será que é aquela sensação que a gente tem no final do treino? Aquele bem-estar, né? Aquela leveza? Ou, de repente, aquela refeição que você faz após o seu treino, que é uma refeição que te dá prazer? Essa recompensa, quanto mais você focar no desempenho e no despertar desse gatilho e no alcance dessa recompensa, mais o seu corpo vai se manter construído e focado até a construção do hábito. E aí, depois que esse hábito acontece, e existem vários estudos, tem estudos que dizem que são 21 dias, estudos que dizem que são 60 dias, e eu digo que não tem um tempo específico. O que tem é a rotina, a constância e a disciplina de você manter aquilo até o seu corpo se acostumar. E aí, dali, aquele hábito é construído. O hábito está construído, eu preciso manter esse hábito. Aí eu entro em Hábitos Atômicos de James Clear, porque ele ensina pra gente que o hábito bom tem que ser visível. O que eu preciso fazer para construir aquele hábito e manter como hábito? Tornar ele visível. Deixar o material de treinar já separado, deixar o meu shake já separado, né? Colocar uma música quando eu chego em casa após o trabalho para poder me energizar e eu ficar com vontade de trabalhar. De treinar. São movimentos que eu ajudo a tornar aquele hábito mais visível. Criar ambiência. E por outra partida, se eu não quero deixar de malhar, eu preciso tornar tudo aquilo que me faz querer não ir malhar invisível. Tipo,
Ah, se ligar a televisão já era. Desligar a Esconde televisão o já controle. era. Esconde né? o controle. Não Esconde entra o no quarto, não deita na cama, né? Isso funciona muito bem comigo. Eu, quando eu sei que preciso treinar, eu treino 11 horas da manhã, 11, 11 e meia. É no final da minha rotina da manhã. Minha rotina da manhã começa muito cedo. Então, quando chega às 11 horas, eu, apesar de ainda estar energizado, às vezes dá aquela vontade de dar aquela deitadinha no sofá, aquela deitadinha na cama de 15 minutos, de 10 minutos. Mas eu sei que se eu fizer isso, já era. Então, Sim. o que que eu faço? Quando eu saio do meu escritório, que é o meu ambiente de trabalho, eu não entro no quarto. Eu já vou direto pra sala. Que aí da sala, eu já vou preparar meu pré-treino, eu já vou colocar o meu tênis, eu já automaticamente coloco uma música mais animada, que é pra poder me dar energia. Porque se eu entrar no quarto... Ou seja, é mais ou menos a gente usar as mesmas ferramentas que a nossa mente faz com que a gente pare algo para que a gente faça algo. Seria isso? Perfeito. Isso é interessante. Por que que às vezes, por exemplo, você vai... tô de dieta e eu vou comer um lanche. Aí você tem que preparar aquele lanche, tem que ter todo aquele esforço, aquele gasto de energia para comprar o lanche. Por que é muito mais fácil você gastar essa energia preparando o lanche do que, por exemplo, se preparar para treinar, por exemplo? Sabe? Não entendi, desculpa. Quem não entendeu fui eu. Tudo exige um preparo, Ah. né? Por Uhum. exemplo, o que o Gabriel mencionou aqui. Aham. Você quer começar a treinar e aí você começa aí você prepara o ambiente, coloca música e tal. Por que é muito mais desafiador você preparar esse ambiente para fazer aquilo que deve ser feito do que preparar o ambiente para fazer aquilo que não deve ser feito? Por conta Tipo- dos hábitos. Exato. Tipo um lanche, por exemplo. Sim, entendi. Mas é porque tem uma recompensa no final. Qual é a recompensa de você preparar um lanche ali cheio de gordura, por exemplo? Sim. Quando você comer, qual é a sensação que aquilo traz pro corpo? Então tem uma recompensa. Nós ansiamos por dopamina, porque a dopamina é o nosso neurohormônio que ele é liberado toda vez que a gente projeta uma recompensa. Então, por exemplo, se eu levanto e eu sei que na geladeira tem tudo aquilo que eu preciso para preparar um hambúrguer, por exemplo, e o fato de eu estar me movimentando para preparar um hambúrguer já vai liberar dopamina. Então, meu corpo vai ficar naquele anseio pela recompensa, um anseio pelo resultado. Então, projetar a mente para começar a focar nos hábitos, nas recompensas que o hábito de treinar traz, por exemplo, você condiciona a sua mente a começar a enxergar recompensas em outros hábitos, em novos hábitos que são mais saudáveis. Sim. E você acha que a produtividade... Eu acho que eu já sei sua resposta, mas eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque quando o meu cliente ele chega até mim e fala que tem muita dificuldade de produzir conteúdo, por exemplo, uma das recomendações que eu dou para ele conseguir construir esse hábito é o planejamento. Por quê? Perfeito. Eu sempre falo para os meus clientes, cara, você quer ter produção constante de conteúdo nas redes sociais. Não adianta você pegar o dia de hoje e produzir o conteúdo que você vai soltar hoje, que você vai soltar amanhã. Por quê? Você não vai dar conta disso a longo prazo. Você quer ter esse costume, senta hoje para produzir o conteúdo da semana que vem. Entendeu? Uhum. E aí, qual é essa relação, na sua opinião, de planejamento e produtividade? Na verdade, a primeira informação é que a mente que planeja não é a mente que executa. Então, se a gente tenta fazer tudo no mesmo dia, planejar e executar no mesmo dia, uma das duas coisas não vai sair bem feito. Então, a primeira regra que eu trabalho com os meus clientes, principalmente quando a gente vai fazer planejamento, é que o planejamento precisa ser pelo menos D-1. O que é o D-1? Pelo menos um dia antes, você precisa planejar o que você vai fazer no dia seguinte. Como é que eu aplico isso? Eu termino meu dia e antes de encerrar, inclusive eu estava fazendo isso agora, né? Antes da gente começar, eu já verifico quais são as atividades que eu vou incluir no meu dia seguinte, porque quando eu começo o dia, eu começo para executar o que já foi planejado. A minha mente, ela tá focada em uma determinada ação. Então, não preciso gastar energia planejando naquele dia. Eu vou sempre planejar para frente, de preferência, pelo menos um dia antes. E aí tem pessoas que preferem planejar semanalmente, mensalmente, mas pelo menos com D-1 funciona. Então, essa é a relação do planejamento para que você tenha uma rotina de planejamento produtiva e uma rotina de execução produtiva. Por isso que os clientes que tentam fazer as duas coisas no mesmo dia, acabam não funcionando. Buga Eu acho que é mente. tudo clareza, né? Acho que quanto mais clareza você conseguir trazer pro seu cérebro, mais fácil fica de você executar o que deve ser feito. E uma dica que eu dou para os seus clientes, esses que precisam fazer conteúdo e acabam não conseguindo fazer, em primeiro lugar, eles precisam definir se isso é prioridade para eles. Se for definido como prioridade, isso vai se tornar provavelmente um sapo para eles. E o que a gente faz com o sapo? Come primeiro. Vamos primeiro. E eu vou até refinar um pouco essa estratégia. Você come primeiro, mas se de repente esse cliente ele tem um pico de produtividade, um pico de energia no dia, que acontece de repente na parte da tarde ou na parte da noite, ele pode redesenhar essa estratégia e incluir essa atividade no momento de maior pico de produtividade.
Por quê? Quando a gente está com mais energia, é natural que a gente consiga colocar em prática melhor as nossas ações. A gente procrastina menos, a gente se concentra mais. O nosso estado de flow, que é esse estado de fluidez, que é quando a gente consegue se manter concentrado numa atividade, ela permanece melhor quando a gente está no nosso pico de energia. Por que eu produzo mais de manhã? De manhã é o meu pico de produtividade, né? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o meu pico tá lá em cima. Então, o que eu faço? Eu pego as atividades mais importantes e coloco nessa hora. Por quê? Porque são as atividades que me trazem mais resultado. Sim. Então, os seus clientes, se eles têm um pico de produtividade em outro horário, talvez faça sentido pegar esse sapo e incluir ele no horário onde aquela pessoa tem mais energia. Show. Gabriel, eu sei que você também atende muitos empresários, né? Muitos empreendedores. Você dá mentoria sobre isso também. E dando uma passada aí nos seus clientes, empreendedores, empresários que estão começando a empreender, qual é a maior dificuldade que se encontra neles hoje? Assim, que você, cara, isso aqui é algo que eu sempre encontro e eu trato dessa forma, eu ajudo dessa forma. Sim. Acredito que hoje, fazendo uma análise rápida, as maiores dificuldades, ou melhor, a maior dificuldade que eu encontro nos perfis de empresários que estão começando a se desenvolver como empreendedores, enfim, é o fato de terem milhares de ideias, mas não saber por onde começar. Uau. É o que eu mais encontro. É o que mais faz as pessoas me procurarem, inclusive. Porque hoje, no mundo que a gente vive, na era da informação, na era das experiências, dos depoimentos, né, do Instagram, a gente acaba vendo milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e a nossa mente borbulha de ideias. Quando você vai começar um negócio novo, olha quantos caminhos você tem. Né? Se você vai começar, por exemplo, vai abrir um e-commerce, vai começar a vender na internet, olha quantas possibilidades você tem para começar um e-commerce, para começar a vender um produto pela internet, por exemplo. Então, o fato dessa pessoa ter acesso a todas essas informações faz com que ela fique com milhares de ideias na cabeça e na hora de colocar isso num plano, na hora de executar, vem o desafio. Porque se são milhares de caminhos, qual caminho eu escolho? Sim. Qual o caminho que vai me trazer o resultado mais rápido? Sim. Então, isso muitas vezes impede a pessoa, ela se sente paralisada por ter milhares de opções e não saber por qual caminho começar. Fica com medo de ir por um caminho e depois ver que não era aquele caminho. E aí, nas múltiplas opções, ela acaba paralisando e não optando por nada. Isso acontece até nas rotinas também. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu ter tanta coisa para fazer no dia e isso me paralisar. Por quê? Eu não saber por onde começar. Agora você já sabe, né? Porque agora você já sabe que você tem que definir o que é importante. Depois de definir o que é importante, você tem que gerenciar essas tarefas e colocar em ordem para você poder botar em prática. Acho que eu vou mudar de posição. Vou ficar no meu sofá e eu assisto o episódio. Você agora só quer assistir, né? Eu falei que esse episódio ia dar o que falar. Eu tinha certeza disso. E você que está nos acompanhando, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo do que você está achando, do que você já aprendeu, qual foi o insight que você teve com tudo que já foi dito, porque eu vou te falar, tem quase 40 minutos de podcast, eu tenho certeza que já teve muita coisa aí. Melhor, comenta aqui embaixo qual que é o hábito que você acha que mais te atrapalha a fazer aquilo que deve ser feito na sua rotina. Você quer desafiar o povo, né? Eita, essa foi boa. Comenta aí. Boas perguntas, né? Inclusive, vamos falar sobre isso também. Hábitos que nos atrapalham. Como tirar esses hábitos que nos atrapalham a fazer os hábitos ruins, as distrações. Isso. Exato. Lembra que eu falei de hábitos atômicos? Lá ele não só ajuda a identificar o que fazer para tornar um hábito bom visível, mas ele também fala dos hábitos ruins que precisam ser invisíveis. Posso falar um que eu aprendi com você? Pode, claro. Notificação do celular. Perfeito. Eu vou até dar um exemplo. A gente estava almoçando junto e o celular dele estava ao lado. E eu almoçava e tocava. E ele fazia assim. Aí eu falei, pois é, eu aprendi. Aí eu, nessa hora, eu peguei o celular. Que eu só olho o celular quando eu quero, porque as minhas notificações estão desativadas. Porque senão eu não consigo produzir. Eu fui bem resistente, inclusive. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai falar assim, impossível! Porque eu sou médico e eu preciso olhar o celular. Ok, eu também tenho cliente, eu também preciso olhar o celular. Só que se você não é nenhum médico ou dentista de urgência, vamos colocar assim, e não tenha um celular específico para o seu lado comercial, porque aí é um assunto de gestão que a gente conversa em outro episódio, cara, tira. Porque eu me tornei muito mais produtiva. E eu vou te falar ainda mais, vê se eu tô aprendendo direitinho, tá, coach? Tá muito bem. Ó, tô dando orgulho pro coach. E tem mais, quando eu preciso literalmente focar, para eu não mexer no celular, sabe o que eu faço? Eu ativo o modo foco do meu celular, porque ele fica contabilizando ali o tempo que eu não posso mexer no celular. Porque perfeito. Pelo hábito ruim, o que a gente faz? A gente, eu preciso olhar não sei o que no celular. Quando eu vou pegar no celular, não tenho relógio aqui, não posso mexer. E aí eu volto porque eu tô fazendo. Sim, ou até mesmo dificultar esse hábito. Por exemplo, eu já vi a galera, deixando o celular longe da cama com o despertador, porque ela vai ser obrigada a levantar
para pegar o celular e com isso ela acaba despertando. Enfim, eu já compartilhei Muito assim bem. meu conteúdo aprendido com o coach, mas agora deixa ele falar. Isso. Não, e eu acho interessante a gente explicar o porquê de tirar as notificações. Né? O porquê que a notificação do celular ela faz a gente se distrair. Por que a notificação do celular ela chama a nossa atenção e automaticamente a gente esquece de tudo que está acontecendo ao redor quando tem uma notificação. Por quê? Como é que a gente explica isso? Já foi comprovado cientificamente que a notificação do telefone ela é uma liberação de dopamina. Por quê? Quando chega aquela notificação, você fica projetando qual é a resposta que está ali, qual é o questionamento que está ali. E abrir para ver, querendo ou não, vai gerar a recompensa de você saber o que está ali. Né? A nossa mente curiosa quer saber o que está acontecendo ali. A própria dedada, né? Eu chamo de dedada, que é o que a gente faz ali no feed do Instagram, do Facebook, enfim. Querendo ou não, você está ali buscando qual é a próxima novidade. Né? O cérebro ele anseia por novidade. Então, o que tem de novo? O que está acontecendo? Então, automaticamente, quando a gente tem as notificações no nosso telefone, o que está acontecendo em volta para quando uma notificação chega. Então, é uma dopamina que a gente chama de dopamina barata. Só que como ela é barata, ela é fácil acesso, a gente acaba municiando o nosso cérebro dessa dopamina barata e ele se acostuma, certo? Vamos lá. Você pode escolher entre comer um filé mignon ou comer uma carne de segunda. E aí, óbvio, normalmente a maioria das pessoas vão preferir o filé mignon. Sim. Mas se você tira o filé mignon de opção e você fica só com a carne de segunda, você vai comer a carne de segunda todo dia, até que você vai se acostumar com aquela carne. E você, às vezes, não vai nem lembrar mais do filé mignon, porque Isso você aí. tirou do seu cardápio. É o que acontece com a dopamina barata. A gente acaba se esquecendo. É como se o cérebro perdesse a relevância de conseguir identificar outros processos que liberam dopamina. Outras atividades. E aí essas atividades começam a ser secundárias e a gente passa a dar mais valor para aquela dopamina que é rápida, que fica pronta rápido. Que é, por exemplo, a dopamina da notificação do celular. Sim. E quando a gente não desativa essas notificações, quando elas ficam ali, a gente precisa prestar atenção. Quem domina quem? Uau. Quem domina quem? Gente, que pergunta. Nossa. Aí você tem que refletir. Quando a notificação chega, você é capaz de ver ela e entender que ela não é o momento de olhar para aquela notificação e continuar fazendo o que você está fazendo? Ou quando ela chega, ela que comanda? A gente tem que refletir sobre isso. Interessante. E se você perceber que elas estão te comandando, aí é a hora de você fazer, como a minha amiga aqui fez muito bem, desativar essas notificações para que elas não te comandem mais. Porque, por exemplo, quando você desativa, que é o meu caso hoje eu não recebo notificação de nada. Se alguém estiver morrendo e me avisar pro WhatsApp, vai morrer e eu encontro quando eu chegar lá em cima. Todas as pessoas, meus mentorados, meus amigos, familiares sabem, se quer falar comigo, se é urgente, vai pegar o telefone e vai me ligar. Porque se mandar a mensagem, eu vou visualizar no momento que eu abrir o telefone, abrir o WhatsApp, abrir o Instagram e olhar. E pode ser que eu abra o telefone, que eu veja e não veja a sua mensagem, porque isso também acontece. Então, automaticamente, se for importante, pega o telefone e liga. Então, desativar as notificações é uma forma de tornar o hábito ruim invisível. Eu tava assistindo uns player, não vou dizer quem, mas o que acontece? Um deles, inclusive, explicou sobre o celular foi feito para isso, para liberar dopamina pra gente absurdamente, viciar a gente absurdamente. E um dos motivos, uma das dicas que eu recebi sobre isso é deixar a tela preto e branco. Porque as cores, elas também foram feitas para ansiar a gente. Porque às vezes você pega o celular e você... O que eu ia mexer aqui? Aí você fica procurando o que fazer no celular. É uma forma de distrair a mente. Exato. Né? Durante muito tempo, a gente acreditou que o ócio era ruim. Né? O tédio, né? É muito falado disso. Gente, o ócio é tão produtivo. E o ócio pode ser muito produtivo se você usar ele do jeito certo, né? Você se ouvir, você se autoanalisar, isso a gente só consegue fazer no momento de desconexão Sim. total. E que hoje é um dos grandes desafios, porque a gente está conectado o tempo inteiro. Eu até gosto de falar isso que tem relação com a sua produtividade. O meu primeiro carro, eu tive um insight de que eu iria poder comprar, tomei a decisão de comprar no momento ócio produtivo. Justamente, eu estava tranquilo, falei, cara, eu posso comprar um carro, tô precisando, por que não? Sabe? E por isso a importância da ócio produtividade, porque isso até falo para mim também que trabalha com produção de conteúdo, então a minha mente está o tempo todo criando, né? E eu acho que todo empreendedor ele fica criando o tempo todo, Sim, né? Ele sim. precisa criar ali o tempo todo. E os momentos ócio-produtivos para a gente que empreende e precisa criar são super importantes. As minhas melhores ideias vieram nos momentos ócio-produtivos. É claro. E por que muitas pessoas têm grandes ideias quando estão no banheiro, tomando banho, quando estão viajando de férias? Todos os meus insights... Eu já vou pro banho contando que eu vou ter um insight. Sim. Porque é a hora que eu estou no meu ócio. Não tem ninguém falando comigo, eu não tenho celular É a hora perto. que você desliga, Eu desconecta. vou te falar, eu não tenho nem música. Tem gente que tem hábito, eu tinha. Mas é o momento em que eu me desconecto, é na hora que eu vou tomar banho. E normalmente, quando eu saio do banho, eu falo...
Nossa, isso aqui. Aí eu vou lá e anoto e deixo na reserva lá. Tem um documentário legal na Netflix do Steve Jobs que mostra que ele pega um determinado momento do ano, ele vai para uma casa na floresta, sozinho, ele leva uma mala de livros, que ele vai para fazer diversas leituras, e aí ele tem uma pessoa que vai cozinha para ele, deixa comida para ele, mas não tem contato com ele fica literalmente sozinho, assim, por uma semana. E ele explica no documentário que é o momento dele de ócio, é o momento que ele vai, às vezes ele fica sozinho, refletindo das ideias dele, ele vai num lugar bem bonito, sabe? Trabalhar para chegar nesse nível. Um dia teremos, com certeza. Mas, mesmo que a gente não consiga fazer igual a ele, por exemplo... Uma semana inteira pagar alguém num lugar, eu vou chegar. Mas, e nem é tão impossível, se você parar pra pensar, não é tão impossível. Será que a gente não consegue fazer isso pelo menos um dia? Pegar um dia, ir para um lugar mais distante, com conexão com a natureza, levar alguns livros, levar uma comida pronta, para que você tenha um dia assim, sem ter contato com o mundo externo, porque ele fica literalmente sem contato com o mundo externo. Que é para literalmente trabalhar as ideias, né? Deixar a nossa intuição, deixar a mente fluir da forma que ela é mais poderosa para fazer, que é o poder de criação. Gabriel, antes de a gente já começar a ir para os finais, eu tenho uma pergunta que me veio agora e eu tenho certeza que ela foi de Deus. Maravilha. Como que você conecta a produtividade, uma alta performance e a espiritualidade? Uau, essa é incrível, né? Essa é incrível, né? Isso. Veio assim, ó. Na verdade, para mim, é impossível não conectar, porque eu só tive a oportunidade de ser mais produtivo na minha jornada depois que eu me tornei mais espiritualizado. Depois que eu entendi principalmente a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Eu sempre fui muito religioso e pouco espiritualizado. E eu comecei a fazer essa mudança depois que eu entendi a diferença entre eles. Então, para mim, não tem como desconectar, porque nasceu conectado em mim. Porém, por que eu acho que isso não tem como se desconectar? Porque uma vez que você fortalece a sua espiritualidade, você começa a ter um melhor relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, começa a ser mais audível aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, aquilo que, de uma certa forma, Ele prepara para você. Então, para construir uma rotina produtiva, para ter uma rotina de sucesso, é como se Ele começasse a mandar para você aquilo que você precisa para ter, literalmente, uma rotina produtiva. Eu tive vários movimentos na minha jornada que eu não tenho como explicar, a não ter sido Deus a me direcionar a fazer um determinado curso, um determinado seminário, o meu próprio processo de coaching como cliente, quando eu tomei a decisão de contratar um coach. Então, foram vários movimentos na minha vida que eu tenho certeza que foi através da minha conexão com a espiritualidade. Até porque quando a gente não tem essa conexão, quando a nossa espiritualidade não está desenvolvida, tudo é muito bagunçado no interno. Sim, sim. E aí, com tudo bagunçado no interno, como é que vai ser organizado no externo? Sim. E a espiritualidade também está ligada com a identidade, né? Então, quando você não sabe quem você é, nada flui. Tipo, nada. E eu penso assim, ó, nossa, Deus criou tantas coisas em 7 dias. Será que Deus não é produtivo? Nossa! Você acha? Uau! E nós somos a imagem e semelhança dele, não é? Exato. Se somos, então significa que podemos ser tão produtivos quanto ele. Mas eu tenho certeza que Deus não foi ocupado. Que ele foi produtivo. Ele, inclusive, no 7º dia descansou. Isso que eu ia falar. Exato. Se ele descansou no 7º dia, por que tem muito empreendedor que tá aí trabalhando 7 dias na semana sem descansar? Uau. Certo? Uau, fiquei até sem fôlego agora para dar o segmento. Mas eu acho que era uma pergunta que valia, porque é o que você falou. Eu conheço muitas pessoas que são religiosos. E religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade, para você que está nos ouvindo, ela está muito mais conectada com a fé. Aquilo no qual você acredita. Né? Em Deus que você acredita, como eu e como eles, tá tudo bem. E em outra coisa que você acredita na árvore. Eu até já dei esse exemplo, você acredita na árvore, meu irmão. Pega aquela árvore e faz dela. Mas assim, eu no meu caso, eu sou cristã, então eu creio muito em Deus. E eu acho que é a base para tudo. Porque se eu tenho vida é porque eu dependi dele. Eu fui criada por ele. Então, como não ter esse momento de espiritualidade para crer que é ele que está me direcionando? Sabe? Se hoje você é médico, se hoje você é dentista, é porque você tem um propósito. E esse propósito, certamente, ele vem de Deus. E aí, para se tornar mais produtivo, tem que ter essa conexão, né? Com certeza. Nós somos criados para viver uma vida plena. Será que uma rotina ocupada vai ajudar a gente a ter uma vida plena? A cumprir com o nosso propósito aqui? Exato. Entende? Eu acho que aí é um assunto que eu vou ter que marcar com você, assim. O que produtividade e espiritualidade tem a ver? Porque senão vai ser um outro podcast. Vocês sabem que eu gosto de falar. Então, assim, se deixar... Antes da gente ir pro nosso bate-bola, eu lembrei que tem mais uma pergunta que é bem interessante. Que quando o médico ou dentista ele não tem tempo para cuidar, por exemplo, do marketing ou da gestão... Eu ia fazer essa pergunta. Qual a melhor estratégia que você acha que ele pode ter? Terceirizar, delegar ou simplificar?
Bom, olhando até para a minha própria jornada, eu acredito que quando a gente está começando, é natural que a gente puxe tudo para fazer, né? Que a gente concentre tudo na nossa própria energia, às vezes por falta de braços, por falta de experiência, por falta de recurso financeiro. Mas é muito importante, até na parte de categorização das tarefas, a gente começar a descobrir e a definir o que é delegável. O que das minhas ações do dia são ações que eu posso delegar. Não significa que elas vão ser delegadas naquele momento, mas significa que são ações delegáveis, são ações que eu não quero permanecer fazendo por muito tempo. E à medida que você define essas ações delegáveis, a gente começa a avaliar a partir de que momento que eu posso delegar essas atividades. Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Hoje eu tenho uma menina que trabalha comigo, que ela faz a minha parte de social selling, ela auxilia no processo de resposta nas redes sociais, ela conversa com as pessoas. E durante muito tempo eu fiz isso. Só que eu não fazia isso bem feito, não era a minha atividade mais importante. Eu procrastinava isso muitas vezes, às vezes deixava passar informações importantes. Então isso já é uma atividade delegável para mim há muito tempo. Mas, a partir da minha autoanálise, em um determinado momento, eu percebi que eu podia delegar essa função. Então, eu terceirizei uma pessoa para poder fazer essa atividade dentro do meu negócio hoje. Então, o nosso processo de gerenciamento de tarefas, ele precisa ter as atividades delegáveis para que eu entenda qual vai ser a primeira atividade que eu vou delegar. Eu vou delegar o marketing, eu vou delegar o financeiro, eu vou delegar o meu processo comercial, eu vou delegar a parte de gestão, eu vou ter uma consultoria empresarial. Então, Excelente. à medida que você coloca isso em um gerenciamento de tarefas e define as prioridades, você começa a ir delegando aos poucos. É claro que quando se trata de uma rotina de um médico, de um dentista, o melhor caminho é delegar. Sempre vai ser delegar, porque não é a função principal que aquele médico e dentista foi formado para fazer. Então, a partir do momento que ele tiver a oportunidade de delegar, que ele faça isso sem pensar duas vezes, para que ele possa colocar a energia dele e a atenção dele naquilo pelo qual ele é perito e que ele estudou para fazer. Excelente. Nossa. Enquanto ele não tem enquanto ele não consegue delegar. Aí vem a importância desse gerenciamento de tarefas, porque ele vai precisar definir um tempo mínimo para fazer aquela atividade na jornada dele, mesmo que seja uma atividade que ele não gosta. Eu vou falar assim, por mim, eu mesmo, a parte financeira do meu negócio não é a parte que eu mais gosto de fazer. Hoje eu faço porque eu preciso fazer, porque eu não posso não ter gestão financeira do meu negócio. Mas eu tenho total consciência que em breve isso vai ser delegado no meu negócio. Porque não é uma atividade que eu faço com muita leveza e com muito prazer. Eu dedico muita energia para fazer. Então é uma atividade que está planejada para ser delegada. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de atividade que não nos dá muito prazer, ela leva muito mais tempo. Sim. Leva mais tempo, sem dúvidas, porque você gasta muito mais energia para fazer. Mas eu não posso simplesmente deixar de fazer porque eu não gosto. Eu vou fazer até que eu tenha possibilidade de delegar. O assunto tá bom, né, meu amigo? Dava pra fazer mais 2 horas de podcast, mas tá na hora da gente ir pro bate-bola, meu amigo. Tá na hora. Infelizmente. Vamos pro bate... Você tá doido pra saber o que bate-bola é esse, né? Exatamente, né? Bate-bola, eu tô aqui aguardando pra ver a bola. Cadê a bola? Não, sem Joga a bola aí, Pedro. Pega ela aí que tá escondidinha ali embaixo. Mas brincadeiras. O que é o bate-bola? Na verdade, a gente vai te fazer uma pergunta. E você tem que estar preparado pra dar... A gente vai fazer uma pergunta e te dar 2 opções. Sim. E é uma ou outra. Entendi. E sem explicação. Então, Se pergunta, prepara. resposta. Pergunta, Entendi. resposta, pergunta, Vou resposta. até botar mais água aqui. Antes de começar, você já ficou com a boca seca. Então. Ok. Vocês vão fazer uma pergunta e vai dar 2 respostas, eu escolho uma das 2. Duas Isso. opções, Tá. você escolhe uma. Perguntas gerais? Não, são perguntas. Ok. E, na verdade, a ideia é que não tem pergunta certa ou errada. Uhum. Tá? A pergunta é para que as pessoas se identifiquem no momento que elas se estão. Perfeito. Realmente com o Entende? seu posicionamento, entendeu? Tô dentro. Caramba, eu entendi. Eu tô igualzinho o Gabriel, tô no mesmo pegada que ele. Caraca, então isso aqui que ele tá fazendo... eu Sem não explicar, entendi. só É falar. isso. Beleza. Beleza? Vambora. Então, Show. simbora. Só eu ou você começa? Eu já nem lembro mais. Deixa eu começar, vai. Então vai. Produtividade é método ou disciplina? Método. O maior vilão da produtividade, procrastinação ou falta de clareza? Procrastinação. Trabalhar mais ou trabalhar melhor? Trabalhar melhor. O erro mais comum na gestão de tempo, multitarefas ou... Ih! Blá, 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 blá. O erro mais comum na gestão de tempo, multitarefa ou falta de planejamento? Excelente pergunta. Multitarefa. Eu vi a cara de desespero dele daqui. É porque as 2 respostas estão certas. Eu escolhi aqui Sim. O segredo da alta performance, consistência ou foco? consistência.
O maior desafio de um líder, engajar a equipe ou delegar com eficiência? Engajar a equipe. Simplificar ou priorizar o que importa? Priorizar o que importa. Uma frase que resume sua filosofia. Tempo bem gerido é liberdade ou o que você faz com o seu dia define seu futuro? Uau, o que você faz com o seu dia define seu futuro. Produtividade eficiente é volume ou qualidade? Qualidade. Uma frase que resume outra frase. Não, repetir. É isso aí. É acabou. isso mesmo, acabou. Foi? Foi. Gostei. Passou pela Foi prova, fácil, hein? né? É. Foi fácil. Foi. Ah, mas agora eu quero ver se vai ser Sim. fácil. Agora Porque que tem mais? chegou. Lógico! Óbvio. Você acha que acabou? Tem bate-bola 2? Não, nós temos uma dinâmica agora. Legal. Porque afinal eu sou uma pessoa que gosta de dinâmica, Eu né, imaginei. Gabi? Você achou mesmo que É. você passaria por aqui e não ia ter uma dinâmica? Pois é, eu fui inocente. Exato. Então, lembra o jalequinho que tá aí atrás de você? Uhum. Então, você não precisa vesti-lo, Tá. porque eu não sei se ele vai caber em você, Uhum. né? Porque afinal você é um homem alto, né? Pode botar ele assim por cima, ó. Ok, peraí. Só joga por cima, tipo uma capa. Isso, tipo uma capinha. Uma capa de super-homem. Sim? Isso. Mas porque ele é feminino, não dá pra Não dá mexer. pra colocar. É, eu acho deixa que ele... assim, não tem problema não. Isso. Pronto. Isso. Foi? Foi. Agora eu quero que vocês fechem seus olhos. É bom que o coach já sabe o que fazer, já até respirou. E eu quero que você pense o seguinte. Uhum. O jaleco, ele representa tudo que você... toda a sua experiência, toda a sua bagagem até aqui. Tudo que você... toda a sua trajetória, tá, Gabriel? Uhum. E eu queria que você pensasse em tudo que a gente conversou aqui hoje, tudo que você já aprendeu para poder ensinar e transbordar sobre a vida das pessoas, todo o seu propósito de vida, né? Desde a época que você era bombeiro e virou um coach de alta performance. Se você pudesse voltar ao início, com esse conhecimento que você tem hoje, que está representado por esse jaleco em você, e o que você faria de diferente para construir o futuro que você sempre sonhou? Pode responder? Se você quiser abrir os olhos, pode abrir também. Ah, sim. Bom, eu voltaria principalmente na época enquanto eu ainda era militar. Nessa época, eu ainda não tinha muito clareza de quem eu realmente era, então muitas vezes eu buscava a validação nas pessoas, baseado em ações que eu fazia para poder ter reconhecimento. Só que essas ações elas eram principalmente voltadas para a parte profissional. Então, eu achava que se eu me matasse de trabalhar, tivesse milhares de funções ao mesmo tempo, e estivesse sempre sem tempo, sempre ocupado, isso seria um troféu que eu levaria e faria com que as pessoas me validassem por quem eu achava que eu era. Então, eu era militar, eu tinha uma agência de turismo, trabalhava de noite e de madrugada, eu trabalhava final de semana como guia de turismo, fazia pós-graduação, eu lotava a minha agenda de ações, deixava de lado outras coisas importantes, como aniversários, momentos importantes com a família, e fazia questão de mostrar que eu não estaria presente porque eu estaria trabalhando ou estudando, porque eu levava esse troféu junto comigo. E isso me levou a essa crise de estafa. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, o que eu faria de diferente seria organizar minha rotina de forma que eu pudesse dar conta das demandas que eram importantes para mim, eu não tinha clareza naquela época, e principalmente fortalecendo a minha identidade em Deus, que é onde a gente precisa realmente ter o real reconhecimento. Caraca. Arrasou. Mas aqui é um podcast além do jaleco. Então eu quero que você tire esse jaleco, porque o jaleco ele só representa a bagagem que você tem hoje, Pronto. né? Da onde que você tirou toda a sua expertise, mas aqui a gente pensa além dessa caixinha, né? Mas antes eu quero fazer uma pergunta para quem tá nos assistindo. Fique à vontade, meu amigo. Doutor, doutora, qual foi o último momento em que você teve um momento de qualidade com a sua família? Eita. É muito comum médicos não terem momentos de qualidade com a família, não terem momentos de qualidade com si mesmo. E eu quero que você aproveite desse episódio para refletir isso e ver se não é o momento de você gerenciar melhor o seu tempo, né? Precisando de um suporte, Gabriel, faça o seu merchan. Agora são os seus minutos finais. Olhe para a câmera, fale da onde que as pessoas te encontram. Enfim, é o seu tempinho aí pro seu merchan. Bom, vamos lá, olhe para ali, né? Isso. Bom, primeiro, se esse conteúdo fez sentido para você, o importante agora é que você coloque em prática. O conhecimento sozinho, ele não transforma ninguém. O conhecimento especializado, aplicado, ele é transformado em sabedoria e é aqui que a gente começa a ter resultados. Se você começar a ter resultados positivos na sua jornada e perceber uma jornada produtiva, parabéns, você está seguindo no caminho. Agora, se de uma certa forma você perceber que mesmo com esse conhecimento, mesmo tentando aplicar esse conhecimento, o resultado ele não está constante no seu dia a dia, você ainda se sente sem tempo, ainda se sente sem qualidade de vida, ainda se sente mais ocupado do que produtivo,
produtiva, isso significa que talvez você precise de ajuda. Talvez você precise de um profissional capacitado para poder auxiliar nesse processo, te ajudar a construir um plano de ação, identificar quais são os gaps que você não está conseguindo enxergar sozinho para poder se desenvolver. E é aí que eu entro e posso te ajudar sendo seu coach, sendo seu mentor e te ajudando a ter uma jornada mais produtiva. Então, se você precisar me encontrar, meu LinkedIn é Gabriel Alencar Coach, o Instagram, Gabriel Alencar Coach, e tenho certeza que juntos a gente pode construir uma jornada muito mais produtiva. Já te agradeço desde já pela sua participação aqui e espero que tenha feito sentido para você. Uau! Gostei desse pitch, hein? Vou copiar o seu pitch para poder mandar para todo mundo agora. Ó, aprende a fazer pitch com ele. Sim. A Rede Kai tá A gente ajudando, treina, né? meu A gente amigo? treina toda semana, né? São 3 anos e meio treinando pitch. Treinando tem que estar bom. Tem que Uma hora tá fica bom. Treine até Se tornar. se tornar. Bem, médico e médica que você tá aí, doutor e doutora, como a gente chama. Espero que você tenha gostado desse podcast. Espero que você tenha realmente venha colocar todo esse conteúdo em prática. Gabriel, eu quero... Não tenho nem palavras para te agradecer. Tô megamente emocionada de você estar aqui, porque a gente tem uma história já junta aí e eu sei o quanto você já me ajudou, o quanto você já ajudou outros empreendedores e eu sei o quanto faz diferença a gente ter alguém olhando pra gente. Né? Eu acho que essa é a maior lição que a gente traz dentro desse podcast aqui, que a gente fala com todas as pessoas que passam aqui. Tenham mentores, tenham mentoras, tenham pessoas que estejam olhando e cuidando de você. E eu sei que você faz isso de uma maneira surpreendente. Eu sou resultado disso, né? Se emociona não, Rafa. Deixa eu me emocionar, poxa. Todo episódio ela tá chorando, meu Deus. Eu sou uma pessoa sensível, tá? Isso. Tá A emoção pode tem que se chorar. praticar Eu livre. queria mesmo te agradecer por isso e queria te abençoar dizendo que você permaneça nessa jornada linda que Deus tem preparado, porque eu tenho acompanhado de perto e tenho visto o crescimento e o sucesso profissional que você tem tido a cada vez mais. Que mais empreendedores, mais empresários passem por você e possam receber essa dádiva de ter a clareza daquilo que precisa ser feito para você alcançar o sucesso, porque eu tenho certeza que é para isso que você foi chamado. Então, que você, sabe, transborde, como eu usei. Eu não acho nem que você precise se encher, eu acho que você só precisa transbordar, porque eu acho que é para isso que você veio. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Gratidão. Foi ótimo estar aqui, certo? E que eu venha mais vezes, viu? Com certeza. Aguardo o convite. A gente tá cheio de podcast 2, hein? Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. A agenda ela tem que gerenciar bastante. Olha a o produtividade aí. tempo. Pois é. E você, doutora que está nos assistindo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e encaminhar para aquele amigo que precisa gerenciar melhor o seu tempo. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram, John Mello, MKT, JHON, e também acompanhar a Rafa. Eu, Rafaela.alves, com conteúdos de gestão, conteúdo de planejamento, conteúdo... Só não tem de gestão de tempo, porque isso eu deixo pra ele, entendeu? E de marketing também eu deixo pra ele. Comigo. Mas de empreendedorismo, enfim, de como a gente alcançar os nossos sonhos, com certeza você encontra lá no meu @. Não é Até isso? porque, além do Jaleco Cash, liberdade para crescer. E gestão pra prosperar. Até a próxima.